Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para os homens. Nós vamos falar sobre câncer de próstata. E é importante esse tema, principalmente no mundo de hoje, onde que a Idade Média, pelo menos no Brasil, ela vem crescendo nos últimos 30 anos de maneira quase que exponencial. Nós saímos de um dado que era de 40, 50 anos, na metade do século passado, para uma média de 73, 74 anos hoje. As crianças nascidas hoje, elas têm uma perspectiva de vida com mais de 80, 82 anos, as crianças nascidas no Brasil. Sem dizer que no Japão, essa perspectiva de vida de 80 anos, 82, já é uma realidade, né? Então, e isto quer dizer o seguinte: todos os homens, se viverem tanto, em algum momento terão câncer de próstata, maligno ou benigno. Bom, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV o professor Paulo Palma, que é professor titular de urologia aqui da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, e o professor Orestes Mazariel Júnior, que é médico urologista em Campinas. Eu sou Marcos Vinícius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, eu já introduzi o tema, eu queria que vocês falassem, comentassem sobre isso. Todo homem que viver muito, em algum momento terá algum problema na próstata, né? Será um tumor benigno ou maligno. Como é que vocês explicam isso? Bem, Marcos, é verdade. Existe, na verdade, uma graduação. Todo homem que viver, como você bem colocou aqui, 80 anos, terá 100% deles, 100% hiperplasia benigna da próstata em algum grau. Pode ser microscópica, sem nenhuma expressão clínica, pode ser palpável, sem expressão clínica, e pode levar aos quadros típicos de crescimento benigno da próstata com dificuldade miccional. Os estudos em necrópsia mostram que a partir dos 60 anos, entre 60 e 70 anos, já começa o crescimento microscópico das glândulas da próstata. Então, é 100%. Se vai ter expressão clínica ou não vai ter expressão clínica, é uma outra coisa. Agora, com relação a isso, falamos de coisas benignas, que é próprio do homem que tem testosterona. Os indivíduos que por algum motivo foram castrados, que tiveram um traumatismo raquimedular, provavelmente não vão desenvolver esse tipo de problema, mas as pessoas fisicamente íntegras terão esse tipo de problema, que não está relacionado ao câncer de próstata, que é o segundo câncer mais frequente no homem. O primeiro? É câncer de pele. O primeiro é pele? Pele. É o segundo? Segundo. Não é o segundo em mortalidade, é o segundo em prevalência. Perfeito. Então, é um problema realmente de saúde pública. É um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. E os tratamentos de intenção curativa, até este momento, embora a gente tenha muita novidade para mostrar aqui, se resume basicamente a cirurgia radical e radioterapia, seja braque, externa, enfim. São tratamentos que ablam ou removem ou agridem a glândula como um todo, embora o mais frequente seja que a glândula tenha apenas um dos lados acometidos. Pode ser... Mas não dá para tirar um pedaço só. Hoje já dá. Hoje já dá. Hoje já dá. A gente sempre ouve falar que é radical, que tira tudo. Isso. Hoje já dá Nós para vamos tirar um pedaço. depois pontuar esses detalhes, Perfeito. até o fato de ser multicêntrico, e para onde nós estamos indo hoje, uma vez que a tecnologia de fato está auxiliando muito o controle dessas doenças, porque a intenção curativa ela é louvável, mas quando nós começamos a fazer tratamentos que têm uma sequela importante que vai afetar negativamente a qualidade de vida, nós temos que reconsiderar, então, o momento, pelo menos, de intervir.
Quando o Palma está falando de qualidade de vida, e a gente fala, o que é qualidade de vida para um indivíduo que teve um câncer e tem que ser tratado? Bem, eu acho que o tópico ele é bastante interessante pelo aumento da sobrevida. A qualidade de vida no homem, ela passa pela parte sexual, ela passa pelo processo das atividades que ele possa exercer, da liberdade que ele tem de ir e vir. O que eu quero dizer com isso? Algumas complicações decorrentes, por exemplo, da cirurgia, que é a incontinência, ela limita a pessoa socialmente. O homem com incontinência urinária perde a autoestima, muitas vezes ele é obrigado a usar fraldas, ele se sente mal. Ele não sai mais de casa. Não sai mais de casa. Então, a grande discussão está em o que fazer com os indivíduos com o câncer de próstata em si, já que, como foi dito aqui pelo professor Palma, 25% dos cânceres são indolentes. Nós não sabemos, não existe nenhum marcador que vai dizer qual câncer é indolente ou não. Não existe nenhum exame que vai falar esse câncer é mais agressivo ou não. Existem alguns indícios. Então, existe o que popularmente se diz, que fala até câncer, quem vai fazer o exame, primeiro faz o PSA, faz o toque e quando precisa faz a biópsia. Aí sempre ouvi falar que tem grau 1, 2, 3 e 4. O 4 seria o terrível. É isto ou não? Popularmente eu estou falando. Agora, eu andei lendo que tem graus de 6, 8, então eu queria entender o que é isso. Há uma diferença, Marcos, entre estadiamento e grau de diferenciação celular. Então vamos saber o que é estadiamento. Estadiamento é você quantificar a extensão anatômica da doença. Então você está estadiando. Ele está localizado na próstata, ele já saiu da próstata, ele já deu ramificações chamadas metástases. Então isso é estadiamento, você está quantificando a doença. A intenção curativa só é possível quando o câncer está restrito à próstata. Uma vez que ele espalhou, nós já não temos mais possibilidades, nesse momento, de tratamento curativo. Então, isso é estadiamento. Além do estadiamento, nós temos, a biópsia nos dá o grau de diferenciação celular, né? Que tem um padrão primário, que é o predominante em área, e um padrão secundário. E nós somamos esses dois padrões, que vai de 1 a 5, então o máximo que tem é 10. Até 6, quando essa soma está até 6... Aí é a soma dos dois. Isso, a soma. É até 6, isso é um prognóstico favorável. O 7 já é duvidoso, e acima de 7, o câncer ele é mais agressivo. Então, o que se discute muito hoje é que nós temos por exemplo, o indivíduo faz um PSA, faz o toque, está normal, tem um PSA alterado, e a biópsia veio o Gleason, que é esse padrão 6. Teoricamente, tudo favorável, deve estar localizado a glândula, mas o Orestes colocou bem aqui, 25% desses pacientes não evoluiriam para um câncer agressivo. Não evoluiriam. Não evoluiriam. É o chamado indolente, tem vários sinônimos. É 25%? Sim. Que não evolui. Não evolui. Que não evolui. E tem como acompanhar isso? Tem como acompanhar. O problema, e aqui nós começamos a entrar no intangível, Marcos, porque... Esse é o intangível. Esse é o intangível. Porque esse começa os custos, inclusive, disso, não é? Tem custos, tem o fato do atendimento para todo mundo, público, estamos dizendo no público. Não há hipótese. Não há hipótese. Não há hipótese. Mesmo Vamos retomar esse assunto para frente, mas tenho que falar sobre a questão pública da questão do câncer de próstata. Perfeitamente. E tem fatores culturais, porque nós sabemos que os países nórdicos, o indivíduo faz o diagnóstico de câncer e se propõe uma conduta expectante só de acompanhamento vigiado, né? Muitos aceitam. Na nossa cultura, nós falamos, olha, se eu tenho um câncer, nós não sabemos, e realmente não sabemos, se vai evoluir ou não. Não temos como, o Orestes colocou bem aqui, um marcador que nos dê a agressividade. Sim. Nós temos indícios que são técnicos que não vale a pena discutir aqui. Então, nós falamos, o senhor tem um câncer, o prognóstico é favorável, ele está localizado, a cirurgia tem complicações que
não são desprezíveis. E quando eu falo da cirurgia, é igual à radioterapia. A radioterapia, depois de 2 anos, a taxa de impotência é a mesma da cirurgia. Depois tem um outro problema da radioterapia, tem sangramentos também. Pode ter cistite hemorrágica, pode ter proctite, levar diarreia. Não existe um tratamento... Tem um problema de diarreia também que pode dar, inclusive com sangramento. Pode. Dor, né? A cistite actínica. Eu acho que o que ele comenta, o que tem que se considerar também na conduta com o tratamento de um paciente já com o diagnóstico de um câncer, mesmo localizado, é a expectativa de vida. Que pacientes com menos de 10 até 15 anos de expectativa de vida, a conduta é não se fazer nada. Não se fazer nada. Porque se ele tem uma doença cardíaca grave, a expectativa deles é mais 5 anos. Aquele câncer de próstata provavelmente nunca vai levá-lo à morte. É a doença primária. Então tem que se considerar... Ou seja, tem que deixar bem claro que não é todo câncer que precisa operar e ser tratado, inclusive. Todo câncer de próstata que precisa. Tem que se considerar... Tem que levar todos esses parâmetros. São muitos parâmetros. São vários parâmetros que têm que ser levados em consideração. Esse é um deles. A expectativa de vida é outro. Até pelo diagnóstico precoce do câncer, também, nesse último congresso americano, que a Sociedade Brasileira endossou, a partir de 70 anos, já não se fazia mais não se faz mais a cirurgia? Não, o PSA. Não se faz mais o PSA? Se o PSA vier menor que 3, já não precisa fazer mais. Até os 70? E mudou-se também o nível de corte para biópsia. Não é mais 4, nessa faixa etária seria 10. Exatamente porque são próstatas maiores, que provavelmente pode ter um PSA maior que 4, decorrente do aumento do volume da próstata não pelo câncer, para se evitar biópsias necessárias. Por quê? A biópsia também leva 4% de internação hospitalar. Inclusive, eu andei lendo que tem complicação, inclusive mortes em função da biópsia, embora muito pouca, né? Mas por infecção... Mas não é zero. Não é zero. Não é zero, não é isso? Não. Não é zero. Há um risco em fazer a biópsia. Inerente ao procedimento. Inerente ao procedimento. Independente de quem fizer. Independente de quem fizer. Sim. E outra coisa, esse ponto que o Orestes pegou é muito importante. Existe uma preocupação tão grande com custos. Quanto mais rico o país, mais preocupado com custos eles estão, por paradoxal que pareça. Perfeito. E segundo, e eu estou colocando nessa ordem, porque a nossa conversa aqui é bem aberta, evitar procedimentos desnecessários. Tanto é verdade que se recomendava no passado, até o ano passado, é bem recente, né, Orestes? Iniciar o PSA, dependendo de se tem antecedentes familiares ou não, aos 40 anos ou 45. E essa força-tarefa americana decidiu elevar o nível para 50. É para 50 anos que começa a fazer o PSA. Exatamente. Para evitar biópsias desnecessárias, porque nessa faixa etária, o número de biópsias, chamadas biópsias negativas, é muito alto. E não é um procedimento isento de complicações. Eu queria fazer uma pergunta de leigo, que se eu tenho essa dúvida, eu acredito que milhares de pessoas têm essa mesma dúvida. Porque a gente sempre entende que é uma coisa. Fazer sempre o toque e o PSA a partir dos 40, porque se você pegar o câncer no início, né, sem metástase, a cura é quase que 100%. Vamos dizer isso daí, não é? É muito alta. É muito alta. Como não existe doença, existem doentes, cada um reage de formas diferentes. Tanto é que um tem metástase, outro não tem metástase. Não é isso? Não é isso? Não tem uma pessoa. Cada organismo... O comportamento biológico é muito variável. É um comportamento completamente diferente. A gente tem conhecidos que tiveram câncer aos 40 anos de próstata. Né? Como é uma doença que não dói, não fica essa pergunta para os homens, de uma forma geral? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu pego no início ou não? Nesse levantamento, nesse artigo da Sociedade Americana, com 40 anos ou a menos, por isso que já se estabeleceu, só tem 700 casos na literatura. No mundo inteiro. No mundo. Ah, é? Só 700 casos? No mundo inteiro. É só depois dos 40 que começa, então? Por isso que o risco já alivia, né? É porque né? nós somos tão massacrados com a informação de 40 anos, né?
qualquer programa de televisão, qualquer matéria de jornal, depois dos 40 você tem que fazer exame de próstata. Depois dos 40 você tem que fazer exame de próstata. Então, eu fiz... Não, mas veja, começamos assim mesmo. A análise dos resultados... dos resultados é que possibilitou jogar para 50. Elevar o início do diagnóstico precoce. Porque, na verdade, nós estamos pontuando isso aqui desde o princípio. A intenção curativa só é possível nos casos iniciais. Então, infelizmente, o PSA ele é uma sigla que diz antígeno específico da próstata. Ela não é específico do câncer de próstata. Ah, não é do câncer de próstata? Não é. É só se ver se a próstata está irregular, não é? Isto. Então, muitos dos pacientes com PSA elevado não vão ter câncer de próstata. Então, isso já é uma boa coisa que você falar, porque muita gente fica... A hora que pega o resultado, ele acha que já está com câncer. Não está. Tanto é que tem que fazer a biópsia. E quando nós falamos do intangível, muitas vezes nós temos pacientes que o toque retal é positivo, tem um nódulo sugestivo, tem câncer e o PSA vem negativo, vem normal. Então, nós não temos ferramentas com 100% de especificidade. Daí o que nós chamamos de juízo clínico, que é o bom senso para conduzir os casos. Nós temos duas ferramentas que não são de alta acurácia para tomar uma conduta que não seja uma conduta lesiva ao paciente. E aí essa discussão interminável das sociedades, buscando uma saída lógica para o problema. Eu sei que o Orestes quer falar, mas eu tenho que encerrar esse bloco. Não, infelizmente eu tenho que encerrar. Nós voltamos já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o câncer de próstata, e eu recebo aqui nos estúdios da RTV. Eu tenho o prazer de receber o professor Paulo Palma, que é médico, professor titular de urologia da Unicamp, o professor Orestes Mazariol. Só vou falar uma palavrinha para terminar. O professor Palma foi uma das primeiras pessoas a ter um programa no nosso canal universitário, antes de ser o canal universitário, que era Mitos e Verdade, falando sobre saúde, que foi um programa que teve uma larga audiência quando era no canal 25 da NET. Só para lembrar a importância do professor Palma, que inclusive para nós aqui da RTV. Nós voltamos já com o nosso programa. Bem, voltamos com o nosso segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o câncer de próstata, e eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV o professor Paulo Palma, que é professor titular de urologia da Unicamp, e o Dr. Orestes Mazariol Júnior, que é urologista, um médico extremamente conhecido aqui em Campinas. Eu tinha cortado, Dr. Orestes, que ia falar dos procedimentos. O que o professor Palma comentou, eu acho que foi a primeira preocupação lá nos Estados Unidos e deve ser uma preocupação no Brasil. As campanhas de diagnóstico precoce de câncer de próstata, ele deve ser com expertise. O que eu quero dizer? A vulgarização do PSA, onde não se tem o conhecimento preciso, o médico possa não ter o conhecimento preciso, leva a muitas biópsias desnecessárias. A interpretação, inclusive, do valor do PSA, não levando em consideração, por ser uma doença da próstata, não do câncer específico, também leva. Então, o que se preconiza atualmente, o que nós achamos que é bastante pertinente, é que isso seja feito em campanhas onde quem vai interpretar esses resultados tem a expertise para julgar, quem vai fazer o toque retal também tenha experiência em fazê-lo. Porque o diagnóstico precoce de um câncer de próstata são pequenos nódulos. Perfeito. E 11% dos pacientes que têm o câncer de próstata vão ter toque retal positivo com o sinódulo e o PSA menor que 4, PSA normal. Perfeito. Então, o que nós notamos que é a grande preocupação em nível de sistema público é não vulgarizar o processo. Todo mundo faz. E quem analisa fala, não, está normal. Nem faz o toque, é muito frequente no nosso meio. Ouvimos isso, mas eu fui lá, fiz só o exame de sangue, não é necessário? Apesar de ter bastante informação em nível de imprensa, que é o toque mais o PSA, a prática não mostra que isso tem uma prevalência grande.
A prática mostra que não tem essa prevalência. Não, que muitas vezes é deixar de fazer. Até porque o sistema hoje ele está bastante massificado, corrido. Então, esse tipo de coisa pode levar a falsos negativos de câncer de próstata. A falsos negativos. Porque não fez o exame. 11% pode passar. Então, eu tenho a grande preocupação que se viu naquele United States Task Force foi exatamente isso. A não vulgarização do exame. O método é bom, o método deve ser feito, mas com campanhas em que vai fazer... vai centrar especificamente em grupos. E quem vai analisá-lo também. Até pelo, como o professor Palma falou, pelas condutas a serem feitas. Nós temos hoje a vigilância ativa, temos em que o paciente tem que decidir junto. Isso não é uma consulta rápida, é uma consulta... Porque como mudou muito, quer dizer, a população vem mudando. Eu me lembro que você fazia a cirurgia radical de próstata, quando anunciava, era uma prática mais ou menos comum alguns anos atrás, não era isso? Muito mais frequente. Quer dizer, ela era muito frequente, né? O cara diagnosticava grau 3, agora não tem que fazer radical, porque também acho que não tinha muitas opções. Né? Tinha, mas é que... Era um medo. Era um o medo do médico que essa doença exatamente, do conhecimento, até porque esses conhecimentos estão indo através do tempo. Nós não podemos condenar ninguém, porque em absoluto. Seria anacrônico nós começarmos que o cara agiu errado. O conhecimento é que mudou. Exatamente. O conhecimento é que mudou. Nós estamos vivendo hoje um momento que, não só em câncer de próstata, em muitas patologias, que só daqui a 10 anos nós vamos ver os resultados disso. Exatamente. Porque o envelhecimento é uma coisa que está acontecendo agora. É o momento. O que mudou é esse envelhecimento que mudou. E para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Quer dizer, o que mudou foi a alopatia, né? Na verdade é isso, esses remedinhos que parecem uma primeira coisa tola, mas é verdade. Controlou diabetes, controlou pressão alta, você já reduziu aí. Enquanto, né? O Brasil é uma coisa assustadora, né? Nos últimos 30 anos nós subimos de 50 e poucos para 73 anos. Né? Não, é verdade. Né? Se nós tivermos em mente... Se a gente tiver em mente isso, é uma coisa... A gente que era criança, você lembra que qualquer pessoa com 50 anos era muito velho. Isso. Né? Hoje é bem jovem, hein? Hoje é muito jovem. Não, se lembrar, não vamos longe. Na Idade Média, a esperança de vida era de 33 anos. 33 anos. De 33 anos... No Nordeste brasileiro, no século XX, era 33 anos. Exato. E agora nós estamos falando em 80. 80. Então, é mais que o dobro, né? Quase... E isso em função do chamado envelhecimento bem-sucedido, que é o que todos nós buscamos. É envelhecer com qualidade de vida. Sim. E à medida que a idade aumenta, o envelhecimento, na verdade, é um envelhecimento poliglandular. As glândulas envelhecem. Sim. Então aparece o diabetes, tipo 2, aparece a chamada síndrome metabólica, o hipogonadismo, que ano passado se dizia andropausa, mas enfim, a deficiência androgênica, e várias coisas vão acontecendo durante o envelhecimento. Todas essas comorbidades, se forem controladas, elas não impactam na longevidade. Por isso a importância da saúde pública, porque tem que controlar a hipertensão, diabetes, etc., para que o indivíduo tenha um envelhecimento bem sucedido. E nesse contexto entra também a saúde do homem, com especial atenção aos problemas da próstata. Por que a saúde do homem ficou esquecida há tanto tempo? Sempre se falou da saúde da mulher, né? Exatamente. Da criança e sempre da do criança. idoso. E da mulher todo Depois mundo do adolescente. Fala. Do adolescente. Da saúde do homem... Quer dizer, quase Marco, ninguém se fala da saúde do homem. Parece que o homem é um bicho esquisito. O homem é um bicho esquisito, sim, você tem razão. Mas não tem a tradição do autocuidado. Tanto é que as campanhas mais bem-sucedidas de diagnóstico precoce do câncer de próstata foram aquelas que incluíram a mulher ou a parceira. É ela que fala para o cidadão, olha, vai. E como é a mulher que manda em casa mesmo, qualquer pessoa que tenha bom senso nem vai discutir isso, vai lá e faz. Entendeu? Então, é muito importante isso, porque a mulher tem essa tradição. Mas voltando ao ponto da saúde do homem, é até uma certa injustiça, porque a força laboral do país eu não quero ser injusto com as mulheres que conquistaram e têm o seu lugar, mas elas já conquistaram o mercado laboral tendo programas de saúde pública muito bem estabelecidos. Exatamente. Os homens, até o momento... Eu estou fazendo essa pergunta para entrar nesta conversa. Existe algum programa público de saúde do homem? Bom, não existe. Não existe. Não existe.
Mas eu trabalho com o Orestes, nós estamos aqui no NEP, trabalhando, desenvolvendo exatamente esse programa de saúde do homem para a região metropolitana de Campinas inicialmente. E aí nós estamos trabalhando há mais de um ano nisso e temos um prazo que é setembro, né, Orestes? Para terminar esse trabalho. E aí tem muita coisa para se falar, eu tenho a impressão que vamos deixar ele falar um pouco. Eu queria, complementando um pouquinho, que acho que o enfoque forte disso, primeiro, culturalmente, realmente o homem não vai ao médico. Então, isso que eu queria saber, ele não vai ao médico como um todo, como né? um todo. Não é só a questão da próstata. Não, como um todo. O homem nunca vai ao médico, tem essa coisa meio cultural que não vai ao médico. Então, uma coisa bastante importante que nós estamos falando, estamos alterando idade, nós não, o mundo está alterando as idades, o mundo tá. Mas que é muito importante que o homem continue indo ao médico. Exemplo, eu acho que a porta de entrada tem que ser a procura. Mas dois sintomas, duas coisas fazem com que o homem estava indo ao médico mais. A prevenção, diagnóstico precoce de câncer de próstata e a sexualidade também. Exemplo é que você tem um índice muito alto e um link grande entre doenças cardiovasculares e disfunção erétil, que aparece, às vezes, 10 anos antes da doença cardíaca. Aparece 10 anos antes da doença cardíaca. Até também diabetes tipo 2, ou pré-diabético, resistência à insulina, também em pacientes jovens, 35 a 40 anos. Isso da saúde do homem, que nós estamos trabalhando, é a visão total, holística do homem como um todo, não o homem, não só a próstata, o homem como saúde real, para que ele conquiste essa velhice com qualidade. Um tema que o professor Palma citou, que eu acho que é bastante importante, que também ainda os conceitos ainda em nível mundial estão ainda incipientes, é a reposição hormonal. Isso não se fala muito, né? Para o homem não se fala muito, né? Pois é, mas eu acho que é um tema bastante importante. Eu acho que é uma coisa importante falar, porque quase não se fala de reposição hormonal para homem. Até porque, também, nós falamos em linha de corte do PSA. Não há até agora, está se melhorando bastante, a literatura está um consenso melhor, mas até já, qual o valor da testosterona que nós vamos repor? Os sintomas de testosterona baixa se confundem muito com sintomas da própria idade, confundem muito com depressão subclínica, se confundem muito com hipotiroidismo. Então, ela também pode ser uma consequência de outra disfunção. Sim. É isto. Sim. Também. Não é só dela. Também, claro. Ela é disfunção, você está num momento de crise, uma depressão, sim, pode cair o índice de testosterona. E vice-versa. E vice-versa. Então, quando esse trabalho que está sendo desenvolvido é exatamente enxergar o homem como um todo, fazer o diagnóstico precoce e instituir tratamentos precoces. Eu só queria fazer uma pergunta, que a gente sempre lê algumas coisas dos serviços de seguro-saúde americano, né? Esses que têm aqueles grandes serviços corporativos, por exemplo, os homens não, todo mundo numa empresa é obrigado a fazer alguns exames específicos. Como próstata tem que fazer. Eu lembro que, hoje em dia, estava lendo recentemente que tem alguns serviços de saúde, em algumas mega empresas, que são obrigados a fazer exames intestinais. Colonoscopia. Colonoscopia, que passa a ser lei para o seguro-saúde. Para ele é mais em conta gastar aquilo fazendo exame preventivo do que pegar um câncer lá na frente. Sem dúvida. Né? Eles chegaram a essa conclusão, alguns sistemas americanos, não sei se todos, que fazem isso. Os nossos sistemas privados, nem públicos, fazem isto. A não ser por uma indicação médica. Não é que você vai num médico, está com dor no intestino, então vai fazer uma colonoscopia. Não é? E aí, dependendo, eu já fui surpreendido, né? E as pessoas às vezes são surpreendidas sem saber que tinha qualquer outro problema. Não é? Perfeito. O que você está citando... Eu estou só falando isso quando vocês estão falando da questão da saúde do homem. A proposta do nosso trabalho é exatamente essa. A orientação, até mesmo que não tenha histórico familiar, 45 anos fazer um exame de colonoscopia. Daí se pode passar a cada 5 anos. Por quê? A incidência também de tumor. Então, é a visão holística do homem como um todo, não só do ponto de vista de próstata em si. E até por culturalmente, se bem que a gente concorda que a porta de entrada deve ser o sistema básico, mas o que faz hoje, culturalmente, o homem procurar
não quando ele tem uma doença cardíaca ou uma doença visível. Procurar o urologista é a próstata e a disfunção erétil. Então, nós temos que juntar isso para que, que a gente possa... Ou quando ele não consegue mais urinar direito, ele só vai aí, né? Levar o médico, levar o paciente ao médico. Só uma pergunta leiga, quer dizer, quando ele já está com dificuldade de urinar, já tem algum problema mais sério? Veja... Leigamente, eu estou falando assim, sim. O cara que começou... Você sempre vê isso, que você está dando exemplo, é comum, né? A pessoa vai ao médico, não consigo mais urinar direito. Essa dificuldade miccional, na maioria das vezes, está relacionada ao crescimento benigno da próstata. O câncer, ele só daria sintomas obstrutivos num estadio muito avançado. Tá, perfeito. Então, pelo menos é uma boa notícia. Sem dúvida, sem dúvida. Lidar com o homem não é muito simples, porque isso significa mudança de comportamento. E mudança de comportamento, eu não preciso dizer que é muito difícil. Se fosse fácil, os obesos mudariam de dieta para o resto da vida e a maioria se daria bem. Então, nós estamos falando de coisas difíceis, não estamos falando de coisas fáceis. O homem, na verdade, é um ser frágil, né? É um ser que ele não sabe... a morte do que largar o prazer, muitas vezes, não é isso? E eu assino embaixo. Não é isso? Ele prefere morrer do que largar o seu prazer. E eu acho que eu iria por essas linhas também. Então, o bicho homem é isso. Não, mas Marco, porque, por exemplo... Qualidade de vida, qualidade de vida. Exatamente. O Orestes tocou 2 pontos importantes, eu vou chegar ali também. Eu estava falando da fragilidade masculina, e um exemplo típico disso é o seguinte: eu conheço muitas viúvas que estão muito bem, obrigado. Sim. Agora, viúvos praticamente não existe, porque eles não sabem viver sozinhos. Não sabem viver sozinhos. A questão é cultural, é muito maior, né? É muito maior. É muito maior. Então, da importância de envolver as mulheres no estímulo do seu parceiro. É fundamental. Porque se ele não se sentir apoiado para ir ao médico, o sistema não favorece. Eu vou dar um exemplo aqui. Um indivíduo, 55 anos, fase produtiva, trabalha numa empresa e vai procurar o serviço de saúde. O serviço de saúde funciona, não tem um horário estendido ainda para atendê-lo. Então ele tem que pedir um atestado para sair. Ele vai chegar no posto de saúde e ele vai ser o último a ser atendido, porque prioridade são os idosos, as crianças, as gestantes. Ele não tem prioridade nenhuma, ele é o último a ser atendido. Aí vão pedir alguns exames, que vai ser colhido sabe Deus quando. Ele vai ter que sair outra vez para colher o exame. E depois ele precisa voltar para ver o resultado do exame. Só nisso, eu estou supondo que ele não precisa de tratamento. Ele teve 3 dias, o absenteísmo dele foi 3 dias. Isso numa empresa é mortal. Então ele prefere não ir, põe em risco o emprego. O emprego dele. Então, nós temos que mudar... É a mentalidade, inclusive. A mentalidade, porque as mulheres não saem... Não é só dele, é uma mentalidade da sociedade como um todo. Inclusive dos empregadores. Por isso que eu estou falando, que toda a campanha para a mulher, como vocês fizeram, existe, né? Então a mulher vai fazer, porque ela vai ser mãe, então tem que cuidar de todas as suas partes. Mas o homem não tem essa cultura em nenhum momento, né? Não tem. Temos programas para criança e adolescente, agora já temos programas de vacinação para os idosos, atividade de terceira idade, e está faltando um programa para uma população que é 50% mais ou menos da população do país, por aí, né? Ao redor de... 50% então, população é masculina. A Sandra está falando que o nosso tempo encerrou nesse primeiro bloco, mas eu queria deixar uma questão agora para o segundo bloco, para a gente falar. Como é que isso fica no sistema público de saúde, né? O sistema público tem condições de atender essa massa, né? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para a gente responder no próximo bloco. Nós temos que encerrar nosso Palavras Cruzadas agora e voltamos já com o nosso tema câncer de próstata. Eu tenho como convidado aqui no estudo o professor Paulo Palma, daqui da Unicamp, e o Dr. Orestes Mazariol Júnior, que é médico urologista aqui em Campinas. Até já.
estamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o câncer de próstata, e eu recebo aqui no estúdio da RTV o professor Paulo Palma, que é titular de urologia aqui da Unicamp, e o doutor Horácio Mazariol Júnior, que é médico urologista aqui em Campinas. Bom, no bloco anterior eu falei assim, e aí o sistema de saúde como é que fica? Ele está preparado, ele pode se preparar para atender essa massa de homens que, nessa visão holística, ou então só na visão de detectar o câncer de próstata? Bem, quando o Dr. Orestes me convidou para compor esse grupo que está trabalhando aqui no Saúde do Homem, nós começamos sem saber, inclusive, se o projeto seria implantado. Foi realmente um desafio. E hoje não há essa estrutura. Mas, não há no Brasil, né? Não há no Brasil. Não há em lugar nenhum. Nós estamos falando de saúde pública. Saúde pública. Não há. E a ideia é que agora nós já temos um apoio do BNDE, então isso será implantado na região metropolitana de Campinas inicialmente. Perfeito. O que nós queremos, Ernesto, é que isso seja da região metropolitana vá para o Estado. Seja replicado. Seja replicado, inclusive, no país, porque nós estamos fazendo um trabalho pioneiro. Vamos ter erros e acertos. O que envolve esse trabalho que vocês estão fazendo? Nós seguimos uma orientação de estratificar o homem por faixa etária, porque nós sabemos hoje que a pediatria hoje atende até os 18 anos. Hoje. Então, a partir dos 18 anos, o homem está órfão de saúde. E nós assumimos a partir daí. E aí o Orestes começou a estabelecer... Dentro dos conceitos médicos, até os 18 ele é criança ou jovem atendido pela pediatria. Criança e jovem. Isso é o que é o conceito. Exatamente. E daí é o homem até o fim da vida. O trabalho, ele é assim, como a rede básica vai receber o homem, o que fazer. E dentro dessas diretrizes, protocolos, os exames, qual a periodicidade, qual o enfoque deve dar dentro da prevalência das doenças nessas faixas etárias, da prevalência maior, porque você não dá para abranger todas as patologias prováveis e imagináveis, né? Então, dentro das patologias, cada faixa etária, onde deve focar o exame clínico, o que fazer e qual a periodicidade que o homem deve voltar ao consulta. Quando deve encaminhar para o urologista e depois que o urologista faz o tratamento específico, depende da patologia, ele acompanha junto, mas ele deve voltar à rede básica, que é seu núcleo familiar. Perfeito. Nós não podemos esquecer que a rede básica tem seu papel bastante importante, quer dizer, fundamental na continuidade do tratamento. O especialista, depois do tratamento, na necessidade, ele faz o acompanhamento, mas junto com a rede básica. Que normalmente também deve ser sempre multidisciplinar. Junto com enfermagem, junto com nutricionista, junto com psicólogos, junto com psiquiatras, necessário. E uma coisa que nós achamos que, e a gente conversa muito sobre isso, tem que ter o educador físico, o professor de educação física. Não há especialidade médica, não há nada que possa falar contra o exercício físico. O ser humano, se não fizer nada, a partir dos 40 anos aproximadamente, ele começa a perder 1% da massa muscular. O que vai levar isso na velhice? Desequilíbrio, falta de coordenação, osteoporose. Sem Quer dizer, dúvida. isso estamos falando só em relação à massa muscular. E dentro de tudo isso, eu gostaria que o professor Palma também comentasse um pouco agora o que ele citou, da reposição hormonal. Porque no homem, sim, também na mulher, mas prevalente no homem, depende da testosterona. Porque só se fala na reposição hormonal da mulher, né? Do homem é pouquíssimo falado. Pouquíssimo falado. Mas isso agora começa a mudar. As sociedades estão fazendo um trabalho muito bem feito, porque a prevalência da deficiência androgênica, basicamente testosterona, nós estamos falando, é de 8% de pacientes sintomáticos. É quase tão prevalente, quase como diabetes. Olha,
É uma coisa muito importante. Só que a testosterona é o hormônio da libido. E quando eu falo libido, eu não estou falando apenas do desejo sexual. A libido é aquela energia Vital. do homem vital, do homem empreendedor. O indivíduo, quando tem uma baixa de testosterona, Ele cai, ele deixa de fazer planos para o futuro, o que é mortal. É mortal, ele está morrendo. Quer dizer, a morte não é sexual, é total, né? Total. Vem a depressão, Exatamente. é isso? Normalmente Aí, vem a depressão. tira o vigor, 5 horas da tarde o indivíduo está exaurido. E vem a depressão, que é um problema do milênio. O Orestes tocou já nesse assunto. Numa equipe multidisciplinar, eu não quero mudar muito o tema do câncer de próstata, mas é fundamental todo esse tipo, colocar aparelhos na praça isoladamente não vai resolver. Nós temos que ter um profissional... Palma, deixa eu só tentar recuperar uma coisa que você falou, Por favor. que veja a importância do trabalho. Quando começou, nos idos tempos que a Unicamp ainda tinha lá em Paulínia, lembra que começa toda essa discussão, que vai dar no caísmo, na verdade. Né? Sim. E começou com a saúde da mulher, mas com a coisa ginecológica pegou tudo, a visão holística como você estava. Aí pega o diabetes, pega a pressão alta, pega todo o entorno. Né? Isso, né? É isso. Na verdade, a ideia é essa. O professor Pinotti, ele sempre foi um homem muito à frente do seu tempo. Muito criticado, Sim, mas... como todos os pensadores, mas a herança dele... A herança dele é tá isso. Está aí, está na saúde pública. Indiscutível. Indiscutível. Nós começamos um pouco tarde, mas estamos seguindo os mesmos passos. Você colocou muito bem, Marcos, é isso mesmo. E é impossível você cuidar do homem se não tiver o sistema público de saúde envolvido. Da atenção primária, a especializada, a conversa entre dois níveis, o especialista pode fazer sua intervenção, mas deve voltar para a unidade básica de saúde, e essa unidade básica, e aí entra um tema onde eu me considero despreparado, que é o tema da aderência. O paciente ele precisa ter algum estímulo para ir. Para ir. As mulheres têm um grupo de crochê, tem uma série de coisas. Os homens, se for falar o futebol, nem todos gostam, ainda mais na terceira idade. Então, nós temos vários desafios que só vamos vencer, e eu faço minhas palavras do Orestes, com uma abordagem multidisciplinar. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar envolvida na saúde do homem, porque o câncer de próstata é um dos problemas. E de acordo com a faixa etária, infertilidade, varicocele, ocorre numa faixa etária mais jovem. Depois você vai subindo nessa faixa etária, os problemas vão mudando. Você pode agregar vários programas, né? Exatamente. Dentro da saúde do Dentro homem... da saúde do homem, você vai agregando vários programas. Eu queria comentar um outro assunto que é bastante, bastante pertinente, que muitas vezes não é considerado, principalmente pelos médicos, a interação medicamentosa. 12%... E os chazinhos, né? Não nos esqueçamos do chazinho, que eu fiz um programa sobre cuidado com o chazinho da vovó, que é problemático. 12% nos Estados Unidos, 12% da população acima de 60 anos toma pelo menos 5 remédios. E não há muita interlocução entre os especialistas. Por exemplo, um paciente hipertenso, que ele já tem um grau de disfunção erétil, ele vai tomar o beta-bloqueador, piora a disfunção erétil. Não é em todo mundo, mas piora. O beta-bloqueador o que é? É para a hipertensão arterial. Então, o que acontece? É um dos remédios que se usa. O que acontece? O paciente se confunde. Tem uma idade, já não estou muito bem, isso é da idade. Só que quando ele vai conversar com o cardiologista muitas vezes fala, não, eu tenho um monte de pacientes, muitos pacientes que usam beta-bloqueador não tem problema erétil. Mas a hora que você investiga profundamente, esse paciente está sendo consequência a hipertensão. Outro problema sério que afeta bastante o homem no diagnóstico, no ele procurar o médico, ele está tomando diurético também para hipertensão. Estou urinando muito. De repente ele está urinando muito porque ele tem problema benigno da próstata que já está dando problemas na bexiga. Então, a complexidade de abordar, principalmente após os 60 anos, é muito grande. Para que você tenha uma qualidade de vida, e você tem que ter uma interação entre os profissionais que tratam. Bastante. Por causa dessas interações medicamentosas que existem. Eu só queria fazer um adendo. Nós que vamos aos médicos tem isso daí, né? Mesmo no seguro privado, eles não conversam entre si, né?
Não. Não, é verdade. Além da parte cultural, existe essa segmentação que é fruto da massificação, como foi colocado aqui. Mas isso vai mudar um pouco, porque nós estamos aqui já aguardando a aprovação da Anvisa, a terapia fotodinâmica da próstata para o câncer localizado, que é uma terapia totalmente nova. Ela Uma fotodinâmica. fotodinâmica. Injeta-se na veia do paciente uma substância que é fotossensível, é um derivado da clorofila, que é uma molécula que todos nós sabemos sensível à luz, e colocamos agulhas na próstata só do lado acometido. Só do lado Só acometido? Nós não vamos tratar a glândula inteira mais. Evidentemente, se tiver dos dois lados, pode se colocar dos dois. Entendi. Uma frequência é colocada uma fibra óptica em cada agulha, com uma frequência determinada de laser, que ativa aquela molécula e destrói o câncer apenas onde ele está, não destrói a glândula toda. Então não tem mais problemas de complicação de incontinência, de disfunção erétil, de impotência, e é um procedimento ambulatorial. E o custo disso é muito alto? O custo disso vai ser equivalente ao custo de uma braquiterapia. Não é um custo barato, mas não é um custo proibitivo. Então, E dá para fazer um sistema público de saúde? eu espero que sim, porque o sistema público de saúde, ele contempla cirurgias radicais, que também complementam a radioterapia. E, evidentemente, quando se faz um tratamento de muitos pacientes... Porque, na verdade, é muito cai o mais preço. barato para o sistema tratar do que deixar chegar no câncer avançado, não é isso? Claro. É muito mais barato. É muito mais barato para o sistema como um todo ele tratar na origem do que deixar chegar avançado. Até porque, Marcos, você bem sabe, no estadio mais avançado, onde se começa com quimioterapia e restrição hormonal, com drogas... Que o custo começa a subir O custo assustadoramente. sobe Quer dizer, assustadoramente. Você tem aquelas químios que começam, normalmente se faz aquela mais simples, depois ela começa a subir para 5, 10 mil ampola, é uma coisa estratosférica os valores. Né? E há um setor especializado para medicamentos de alto custo, e isso só vai aumentar, porque é inegável o progresso da quimioterapia, é inegável. E as drogas que são lançadas, elas são melhores, mas tem o custo de desenvolvimento que tem que eu ser acho que é contemplado. inegável, eu acho que todo mundo que precisar tem que fazer a quimioterapia, Exato. porque muitas vezes ela tem um custo fisicamente complicado para o indivíduo. E Podendo evitar isso é melhor, né? Sem dúvida Falando nenhuma. específico no câncer de próstata, estava pegando Mesmo no início. hormonioterapia é cara. Mesmo se você hormonioterapia usar é cara. o injetável, é caro. É caro também. Caro. Que é paliativo também. É né? paliativo e é mais de R$1.000 por dose. Então, é caro. É caro. Né? Então, na verdade, se nós tivermos um tratamento de intenção curativa como este, que nós vamos mostrar uma animação, e sem os efeitos colaterais do tratamento radical, isto sim é uma mudança de paradigma e um grande avanço na medicina que nós estávamos esperando já há mais de 30 anos. Isso é uma notícia alvissareira, né? Sem dúvida. Bom, a Sandra já me falou que o tempo vai encerrar, eu queria dar o seguinte, 1 minuto e meio para cada um para encerrar. Honesto, você primeiro, o Paulo encerra. Bom, eu acho que é importante que todo mundo entenda que essas mudanças de paradigmas em relação ao que nós comentamos aqui, de faixa etária, em relação ao câncer de próstata, não significa que o homem não deva procurar o médico precocemente. Como já foi comentado aqui, a mulher, desde a primeira menstruação, ela é educada a ir no ginecologista, ela faz prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de colo de útero, ela tem, a cultura dela ir ao médico. Durante sua gestação, passa 9 meses indo ao obstetra. O homem tem que procurar. As expectativas de vida subiram porque começou a se fazer diagnóstico precoce de doenças fatais, ou potencialmente fatais, dentro das suas complicações, são principalmente a diabetes e a hipertensão. Lembrar também que o estilo de vida e alguns hábitos têm que ser abolidos. O cigarro, o tabagismo, né? É totalmente deletério para tudo,
Pro homem, ele tem... E é o câncer de próstata, né? Normalmente o cigarro dá, né? Todo mundo se esquece de falar também. Responsável por câncer Mais de próstata. câncer de bexiga, mas Bexiga, mas o câncer também- e o câncer de bexiga, ele pode aparecer também tardiamente, 10, 15 anos depois que ele parou de fumar. Sim. E isso aí, como cigarro, álcool, também, o abuso de álcool, tudo em excesso também não faz bem, e o estilo de vida. Dentro também de toda essa colocação, eu acho que é que fique essa mensagem para buscar a vida, a qualidade de vida. E eu acho que a nossa geração e a geração para trás que vem vindo, tem condição de ver como ela quer envelhecer. A geração que hoje já está com 70, 75 anos, não tiveram condições de escolher. Nós temos condição de Mas as escolher. gerações que estão vindo e nós Tem que estamos condição vindo, de escolher. tem como escolher como vão envelhecer. Como vão envelhecer? É isso mesmo. Em relação à sua saúde. Você Bom, é faz sua isso aí escolha mesmo. e a Você partir escolhe. dela você vai ter você vai ter certeza. a recompensa lá na frente ou não. Vamos. Marcos, além de agradecer a oportunidade, eu queria deixar aqui, claro, duas mensagens. Primeiro, que os homens não deveriam ter medo do diagnóstico de câncer de próstata. Ninguém gosta. Mas diagnóstico de câncer de próstata não é uma sentença de morte. Hoje nós temos condições de trabalhar, de curar e de melhorar muito a qualidade de vida. E é fundamental essa nova postura dentro da escolha, como bem colocou Orestes aqui. E para terminar, queria dizer que tudo isso que nós estamos fazendo, nós buscamos, em última instância, melhorar a qualidade de vida. Lembrar que o estilo de vida representa 50% da longevidade. Então os indivíduos escolhem sim como quer envelhecer. E isso é uma coisa que todos têm que estar cientes, é uma escolha. Então é uma questão de autoestima. E terminando dizer que qualidade de vida não é apenas acrescentar anos de vida, mas principalmente acrescentar vida aos anos. Muito obrigado. Muito bom, agradecer imensamente ao Dr. Paulo Palma, ao Orestes, pela presença deles. Eu sempre gosto de comentar com os amigos, por que você faz exercício, eu assim, para morrer bem, né? Isso aí. Eu faço exercício vivo para poder morrer bem, porque a pior coisa é ficar numa cama hospitalar, sofrendo, né, com enfisema pulmonar, com outras coisas. Né? Eu faço exercício porque eu quero morrer bem, né? Se eu puder, então, vamos lá. Né? A qualidade de vida é justamente isso, né? Eu quero viver e morrer bem, né? Não quero sofrer para morrer, né? De preferência. Né? Queria agradecer imensamente a presença dos dois, pela aula magnífica que eles nos deram, e mostrar como eles mostraram para todo mundo. Todo mundo escolhe como envelhecer hoje. Né? A medicina permite que nós escolhamos como envelhecer, mas para isso precisa fazer uma opção da vida que a gente leva. Né? E como deixou bem claro o professor Palma aqui, é o seguinte, ninguém precisa ter medo mais de câncer de próstata, tá certo? Ter câncer de próstata é uma eventualidade, é um acaso da vida, vamos tratar. Perfeito? Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas.